Olá, eu me chamo Fernando Tosi, sou advogado e hoje nós vamos falar um pouco sobre as eleições. É normal que a cada ano que passa, a cada eleição que acontece, as regras eleitorais mudem e é preciso que os candidatos, os pré-candidatos, estejam atentos a essas mudanças, já que o bom desempenho nas urnas depende disso. A primeira dica que temos é: qual a diferença de um candidato e de um pré-candidato? O pré-candidato é chamado assim antes da convenção partidária. O que isso significa? O pré-candidato não pode pedir votos de forma alguma. Ele pode exaltar suas qualidades pessoais, pode pedir apoio de amigos, mas nunca poderá pedir votos, sob pena de caracterizar campanha antecipada. O candidato só é chamado assim após a convenção partidária. Nessa convenção, a executiva ou os membros do diretório vão se reunir para definir qual será a chapa de vereadores ou do candidato ao poder executivo. E a partir disso, a partir do dia 15 de agosto, é que poderá acontecer a campanha e a pessoa se autodenominar candidata. O que torna um pré-candidato candidato? Como eu disse, é a convenção partidária. Essas convenções devem ocorrer entre o dia 20 de julho e 15 de agosto. E é nessa convenção que serão escolhidos os candidatos da chapa de vereadores do seu partido e o candidato a prefeito do seu partido. Devido à pandemia do Covid, do coronavírus, o Poder Judiciário permitiu que as convenções ocorram de maneira online para garantir o isolamento social e evitar a contaminação por esse novo vírus. O prazo para registro da candidatura e o prazo para registro da ata da convenção continua normal. Após a convenção, o candidato terá um período de 10 dias para fazer o registro de sua candidatura. Esse talvez seja um dos momentos mais importantes no começo da sua campanha, já que é nele que a Justiça Eleitoral vai reconhecer você como candidato e você terá uns documentos necessários para realizar a abertura da conta. Após a abertura, que você poderá realizar contratações, poderá movimentar valores financeiros, poderá contratar comitê de campanha e realizar toda a sua propaganda eleitoral. A partir do dia 16 de agosto, será permitida a campanha eleitoral. O que isso significa? Significa que começaremos a ver nossos candidatos na TV, ouvir eles no rádio e ainda será permitida a distribuição de santinhos, a colocação de placas e a utilização até mesmo de comícios. O que ficou proibido na legislação é o showmício, ou seja, não se pode mais utilizar cantores como se fazia antigamente. Sobre as placas, é importante dizer que elas só podem ser colocadas em residências, em imóveis particulares. É proibido que se pintem muros, que se coloque outdoors, e a placa tem um tamanho certo para ser colocado. É aí que temos que falar de uma mudança importante, que já estava em vigência na última eleição. Agora é expressamente proibida a utilização de caminhão de som. Ele só pode ser utilizado no comício, mas aquele caminhão que ficava circulando no bairro com a musiquinha do candidato já não é mais permitido. Isso poderá acarretar multa e até mesmo a cassação do registro da candidatura. Passados os 45 dias, chegamos finalmente no dia 4 de outubro, quando ocorrerá o primeiro turno ou o único turno nos municípios com menos de 200 mil eleitores. O que é permitido no dia da eleição? Apenas a manifestação silenciosa da sua opção de voto. Ou seja, eu posso utilizar um bottom, posso vestir uma camiseta, mas não posso fazer aglomerações, não posso sair pedindo voto, porque isso dá prisão. É no dia da eleição que dá aquele friozinho na barriga. Quantos votos eu tenho que ter para me eleger? Como eu faço essa conta? A conta é muito simples. A conta para o prefeito é a mais fácil. Basta que no primeiro turno ele alcance 50% dos votos válidos, mais um. Ou seja, que ele tenha a maioria simples dos votos. Já a conta dos vereadores é um pouco mais complexa. Ou seja, eu pego o número de votos válidos, o número de eleitores que foram votar e não votaram branco e nem nulo, e divido pelo número de cadeiras disponíveis. Com isso, eu terei o quociente eleitoral.
Com o número do quociente eleitoral em mãos, nós saberemos quantas vagas o partido que escolhemos conseguiu eleger. Como eu faço isso? Eu pego o número de votos do meu partido e divido pelo número do quociente eleitoral. A partir disso eu terei o quociente partidário. O que isso significa? Significa o número de cadeiras que o meu partido elegeu. Nesse caso, serão desconsideradas as quebras, ou seja, o número que vem depois da vírgula não irá contar. Após apuradas quantas cadeiras cada partido elegeu, podem ocorrer as sobras, ou seja, algumas cadeiras podem não ter sido preenchidas. Nesse caso, é importante que façamos um destaque. O STF decidiu que o candidato deve ter no mínimo 10% do quociente eleitoral para que seja eleito, para que venha ocupar uma dessas cadeiras. Além disso, os partidos menores que de repente não alcançaram os 10% do quociente eleitoral ainda poderão concorrer nas sobras. Isso é bom por quê? Porque de repente um partido que não está muito organizado, que não é muito orgânico, ele pode concorrer com os partidos maiores, já que na sobra ele vai acabar ficando com um número maior de votos. Isso favorece a democracia e favorece que os partidos menores entrem e ocupem uma cadeira no parlamento. Para ajudar, eu vou deixar um documento junto com esse vídeo, explicando passo a passo de como calcular quantos votos o seu partido e quantos votos você precisa fazer para se eleger. Este vídeo está sendo gravado no mês de maio de 2020. O calendário que temos, devido à pandemia do Covid-19, do coronavírus, pode ser adiado. É necessário que os candidatos e pré-candidatos fiquem atentos às mudanças, já que até junho, julho, quem sabe até agosto, possam ocorrer diversas mudanças nos prazos, nas convenções e em todos os aspectos da eleição deste ano. Essas foram apenas algumas dicas. Estamos à disposição para esclarecer quaisquer outras dúvidas e desejamos a todos uma boa sorte nessas eleições.